a prótese parcial removível, que é o terror de muitos dentistas, né? Na verdade, não se trata de um bicho de 7 cabeças, uma vez que você consegue entender as características e as propriedades de cada componente, de cada estrutura, a biodinâmica dessa prótese, né, como ela age em boca. E então, com o objetivo de dar uma luz para vocês, eu preparei essa aulinha, né? E espero que contribua de alguma forma para o conhecimento de vocês. Muito bem, quando a gente fala em estrutura metálica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como se fosse o alicerce, né, de uma construção. Assim como no alicerce de uma construção, ele é responsável por toda a sustentação de tudo que tem do chão, né, do terreno para cima, a estrutura metálica ela é responsável por sustentar tudo o que for todas as estruturas que ela for recriar, né? No caso, os dentes ausentes. E com isso, nós precisamos determinar de uma forma muito correta como essa estrutura, essa PPR, né? Essa prótese, ela vai atuar em boca para a gente não ter problemas. Assim como numa estrutura de um alicerce, nós temos as colunas, as vigas baldrames, as gaiolas, né? Como a gente pode ver aqui, ó, gaiola, tem coluna, tem coluna subterrânea, tem viga baldrame, tem as colunas que vão estar acima, né, no nível do terreno. Depois a gente tem as vergas, contravergas. E ao final de uma estrutura bem planejada, a gente tem uma arquitetura muito bonita, né, com um resultado satisfatório. A mesma coisa acontece com uma PPR. E da mesma forma, se for mal planejado, né, uma estrutura, um alicerce de uma construção, nós vamos ter falhas, ó, que nem aqui nós temos uma coluna que entortou, nós temos rachaduras nessa construção, nós temos colunas de pontes, por exemplo, que estouraram provavelmente por um erro de cálculo ou não conhecimento de como que essa estrutura funciona. E mais uma vez a mesma coisa acontece com as estruturas dentais. Uma vez que a gente planeja uma PPR, né, que é uma prótese que vai devolver um dente ou mais dentes, geralmente vários dentes perdidos, que serão apoiados nos dentes remanescentes. Tá? E muitas vezes esses dentes já têm algum certo comprometimento, ou mesmo não tendo comprometimento, se essa PPR for mal planejada, ela vai levar à perda do elemento, seja porque o elemento veio a se fraturar por excesso de carga, ou até mesmo perda óssea ao redor do dente pilar, devido à sobrecarga ou má adaptação da prótese, uma estrutura que foi planejada com apoio de forma errada, não obedecendo a sua devida posição e por aí vai, tá? Então, com isso, a gente precisa conhecer certinho cada componente, cada característica desse componente, como ele atua, para evitar que a gente tenha defeitos na prótese e venha pôr a culpa na prótese, falando que a prótese que é o problema, tá? Muito bem. Então, como nós vemos aqui, né, a estrutura metálica ela é o alicerce da prótese parcial removível. Se a gente tiver uma estrutura metálica problemática, tudo que vier em seguida vai ser problemático também, assim como um alicerce de uma obra. O que eu gostaria nessa aulinha era conversar com vocês de forma que a gente respondesse algumas perguntas, né? Dentre elas, qual é o material utilizado, né? Então, digamos que o paciente chegou para você
e veio questionando, doutor, mas a gente vai pôr essa prótese, do que ela é feita? Você precisa saber. É a mesma coisa que você chegar para um engenheiro e perguntar para ele, viu, essa coluna aqui que você vai fazer minha casa, ela é feita do quê? É concreto e ferro? Vai ser que ferro? Que diâmetro de ferro? Vai ser 4 ferros só? Vai ser um pilar com 3 ferros? Ele vai ser estrivado a cada 10, a cada 5 centímetros, tá? Então a gente tem que conhecer justamente para passar confiança para o nosso paciente e também reduzir a chance do nosso erro, tá bom? Quais são as partes que compõem essa estrutura? Ela é formada por apoio oclusal, grampo de retenção,